Boa noite. Passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto promovido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica e que conta com o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter, além do apoio de várias instituições, todas comprometidas neste estudo interdisciplinar das possíveis relações entre o direito e a literatura. Hoje, o programa abordará o livro Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. No programa de hoje, temos a presença do professor Fábio Dávila, doutor em Direito, e a participação da professora Márcia Ivana de Lima e Silva, doutora em Letras. Feita a apresentação, eu pediria para a professora Márcia nos falar de um abstract, brevíssimo do livro, para que possamos passar para essa discussão. Bom, Crime e Castigo é um romance de 1866 e ele conta a história de Raskolnikov, que é uma personagem que tenta fazer justiça com as próprias mãos. Então ele mata uma senhora, agiota, e neste crime há a presença da irmã e ele mata a irmã também, e depois há um grande raciocínio sobre a culpa que ele sente desta morte. Ele tenta espiar essa culpa, mas ao final ele não consegue e ele se entrega à polícia. Brevemente, resumindo, seria isso. Sim, o personagem pobre, intelectualizado, mas pobre, que acaba, por uma circunstâncias, matando uma senhora agiota. Na saída acaba matando, por azar, uma outra senhora, irmã dela. E o desenvolvimento, a complexidade da obra não está na história, mas está exatamente no psicológico do personagem. Exatamente. É isso, porque o enredo em si ele é muito simples e é um enredo quase de romance policial. Mas a densidade psicológica das personagens é que vai fazer a diferença em relação a essa complexidade, a culpa, né, que o Raskolnikov carrega, ao mesmo tempo que ele quer dizer que socialmente ele não cometeu um crime, ao contrário, ele acha que fez um favor à sociedade. Há uma série de implicações que dizem respeito também à condição social dele, né? E ele acaba não conseguindo aturar toda essa culpa e se entrega à polícia. E ele tem a ajuda de uma prostituta que eu acho que é fundamental na história também, que vai, digamos assim, substituir, na minha opinião, a filosofia pela religião, né, dentro do enredo do romance. Bom, eu pediria para o Fábio. Fábio, uma das questões, porque o livro, a complexidade, né, do psicológico do livro, enfim, ele transcende, digamos, aquilo que poderia ser uma simples história de um sujeito pobre, enfim, numa Rússia pré-capitalista, metade do século XIX. E aí o personagem se coloca, né, nesse contexto. Eu perguntaria, existe uma palavra em alemão, né, que se diz Mitläufer, né, que ele não queria ser alguém que corria pela manada atrás de todos. Esse seria um dos motivos. Qual é a motivação desse crime antes do castigo? Quer dizer, qual é a motivação do crime e depois como entra o castigo? Ou os nomes podem até ser trocados? Bem, eu penso que o Crime e Castigo de Dostoiévski é, sob perspectiva psicológica, uma obra de arte. Se a luz do direito penal é uma obra de arte. Se os conflitos que perpassam, né, seja esse sujeito, não só na forma como ele se aproxima do fato criminoso, seja o ir e o retornar, mas também após o cometimento do fato, a forma como ele vivencia este cometimento, como o fato o afeta profundamente, né? Esse drama psicológico, acho que torna o livro Crime e Castigo uma obra excepcional e muito diferente daquilo que se tem no mercado. E enquanto num primeiro momento se poderia acreditar, né, que o Crime e Castigo ele fosse um romance criminal, talvez de cunho psicológico comum,
portanto, um rapaz com dificuldades econômicas, que, enfim, precisando de dinheiro, um estudante acaba por matar uma senhora, enfim, um crime relativamente comum. O livro passa aos poucos a trazer questões, né, ou seja, motivações que são para o direito penal, talvez perguntas eternas, perguntas que nunca encontrarão uma resposta definitiva, né? Ou seja, e entre essas questões está justamente a presença de dois motivos em especial, inclusive que é destacado por um dos comentaristas alemães dessa obra do Fyodor Dostoiévski, que é o Eberhard Schmidt-Heuser. Eu trouxe inclusive a obra para apresentar aqueles que tiverem interesse nesse trabalho, né, que destaca efetivamente duas motivações, né? Primeiro, uma motivação humanitária, ou seja, o sujeito ele poderia talvez matar uma usurária, que é tido como mulher má, tratava a irmã como uma escrava, né? Uma mulher egoísta, uma mulher que seria socialmente inútil, né? Que vivia para, enfim, acumular dinheiro e dinheiro, dinheiro. Poderia se matar, isso que eles chamam, inclusive, no livro, como um piolho, uma barata, se com esse dinheiro fosse possível beneficiar centenas e centenas de pessoas, de famílias, propiciar que pessoas saíssem da miséria, de repente saíssem, enfim, de situações de doença terríveis, enfim, da desolação, etc. Seria possível, então, matar alguém que fosse imprestável socialmente para beneficiar centenas e centenas de pessoas? Esse é um aspecto político de um andar de um lado para o outro que Dostoiévski vai fazer entre o seu ódio ao capitalismo, ou ao pré-capitalismo, enfim, exatamente, e a um certo namoro com o socialismo, mas ao mesmo tempo também há resvalos com relação até ao seu gosto pela monarquia, sim. Enfim. E uma certa religiosidade que eu acho muito forte e muito importante se destacar para alguém que por vezes é associado ao socialismo, né? Isso Claro. não é só nessa obra, em outras obras vão aparecer essas marcas de que o homem precisa se apoiar em alguma coisa para ser um ser humano mais completo. Porque eu acho que é o grande aspecto da profundidade e da densidade do Raskolnikov é justamente retirar esse dualismo maniqueísta de que somos só o bem ou só o mal, né? Então, ele é ao mesmo tempo o bem e o mal. Então, há algumas motivações que parecem ser boas, no sentido social, mas que não justifica tirar a vida de ninguém nunca, né? O que o leva a esse traço mal, perverso. Então, isso é que eu acho interessante nessa completude das personagens do Dostoiévski, que ninguém é plano, né? Ninguém Sim. é uma coisa só. Todos nós somos um pouco mal, um pouco bom, temos grandes atitudes, ao mesmo tempo de atitudes vis. Eu acho que é isso que é a grandeza do texto. Do romance, que é a falava. primeira fase de um romance de maturidade. Ele marca o início da fase dos chamados romances de maturidade do Dostoiévski, que depois virão os irmãos Karamazov, que eu acho que é um dos mais famosos, né? E interessante que o sobrenome Karamazov, em russo, também tem crime e castigo, né? Karamazov é uma união das palavras crime e castigo. É interessante. Interessante, ele retoma este aspecto lá nos irmãos Karamazov, né? E também há uma morte lá, só que lá é parricídio, né? Crime e castigo, o professor Fábio, tem uma passagem no livro, para quem está ligando agora, nós estamos discutindo a complexa obra de Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo, né? E tem mais que uma tradução, esta aqui é diretamente do russo, né? Feita por Paulo Bezerra, do Rio de Janeiro, né? Nós estamos discutindo essa obra dentro do projeto Direito e Literatura, né? Que trata uma história do personagem que mata uma senhora, uma usurária, e aí o Fábio já comentava antes do que isso pode representar, num sentido utilitarista até, de um gesto, de um ativismo, né, em face da humanidade, da complexidade de uma Rússia jogada num pré-capitalismo ou de um pós-feudalismo, não sei como poderia se dizer.
e que acaba todo o livro se desenvolvendo em torno crime e castigo em face do personagem e da sua expiação. Então tem uma passagem que diz assim: sim, mas como matei? Aquilo lá é jeito de matar? Por acaso alguém vai matar como eu fui naquele momento? Algum dia eu te conto como eu fui. Por acaso eu matei a velhota, que é a usurária? Foi a mim que eu matei, não a velhota. No fim das contas eu matei simultaneamente a mim mesmo, para sempre. Já a velhota foi o diabo quem matou e não eu. Basta, basta, Sônia. Enfim, Sônia, que acaba depois ficando com ele. Né? E esta culpa, como que isso funciona? Né? Foi a mim mesmo que eu matei, como ele diz. Eu acho isso genial na obra do Dostoiévski, porque, de uma certa forma, ele resgata um momento histórico do próprio direito penal. Ou seja, esse é um período que o direito penal ele desloca a atenção... Isso é importante. Ele desloca a atenção do fato criminoso para o homem criminoso. Para o homem criminoso. Isso está vivo na obra do Dostoiévski. Ou seja, ao invés de nos preocuparmos com o fato, temos que preocupar com o agente. O que é essa figura do homem criminoso? Que mistério que ronda essa figura do ser criminoso? E ao mesmo tempo que se pensa no agente criminoso enquanto, enfim, ou um doente, ou alguém que vive o tormento dos impulsos bons e dos impulsos maus, sempre simultaneamente em conflito, ao mesmo tempo a pena surge aqui como, pode vir a surgir aqui como um bem, como algo que de certa forma vem apaziguar esses demônios internos que faz do homem aquilo que é próprio da sua humanidade. Né? Então, isso é muito, muito claro no livro, na medida que o próprio título inicial não era crime e castigo, mas culpa e expiação. Ou seja, e, de fato, este é, para mim, o melhor nome, o melhor título. Né? Porque não se trata tanto do crime, mas da culpa, e não tanto da pena, mas da expiação. Tanto é que o final do livro... Que, portanto, tem cruzamentos de questões religiosas, etc., mas a pena surge na vida dele como algo bom. Sim. Como algo que vai fazer com que ele cresça, com que ele se converta, com que ele se torne um homem bom. E isso ainda, Fábio, há um certo imaginário que se cria desde lá. Bom, primeiro, contemporaneamente, logo depois, se tem as pesquisas do homem criminoso de Lombroso, que é a ideia do passagem do fato para o autor. Por que o homem é delinquente? Exatamente. Então, e isso se dá na Europa, enfim, aí Rússia. Esse é um salto quase paradigmático que se dá, e da ideia e que se tem até hoje. Se acha que punir alguém faz bem para ele. Exatamente. E por isso que a sociedade tenta recuperá-lo. Exatamente. E como se o Estado tivesse esse... Isso é um direito ou um dever do Estado? O Estado tem o direito de querer... moralmente curá-lo, entre aspas, né? Essa questão, acho que o livro navega, né? Ele navega no meio disso, né? E se me permite, veja, aqui a questão é tão genial no trabalho do Dostoiévski, que ele coloca o Raskolnikov, enfim, que é um nome complicado, eu nunca sei se digo corretamente, mas enfim, coloca o personagem principal diferente daquilo que a sociedade faz, que nós temos em sociedade, na vida em sociedade, uma tendência a demonizar o criminoso e colocá-lo como outro, né? E que no momento histórico era visto, era o doente, era, enfim, a pessoa que é o diferente, né? Ele traz uma sociedade não pode produzir, se ele produz o seu desviante, ele tem que ser doente. Isso, claro. Ele não, exatamente. Ele não pode ser igual ao outro. Pode ser igual. O que mata não pode ser igual. Mas na obra aqui, é um igual. É um igual. Tanto é que a posição dele como estudante, que eu acho que é muito importante, porque o estudante é um lugar social no qual paira uma aura de bondade, né? Uma aura de ingenuidade, é o estudante. E que o conhecimento tiraria o homem da barbárie, né? E matar é a barbárie, né? Exato. E a forma como ele mata... Por isso que ele é intelectualizado, né, o personagem. Isso tem um pouco de autobiográfico nisso? Sim, normalmente se liga, né, muitos aspectos da vida, da biografia do Dostoiévski com sua obra. Porque ele também tinha cumprido pena. Fale um pouco disso. Tinha cumprido pena por razões políticas, né? Ele tinha sido mandado para a Sibéria por razões políticas, e ele ficou muito impressionado com o tipo de pessoas que ele conheceu na cadeia, que não preenchiam esse imaginário deste perfil de serem só maus, né? Só perversos. E ele se deu conta que havia, sim, uma grande humanidade naquelas pessoas na cadeia. Claro, a maior parte era de presos políticos, mas de qualquer forma.
E ele então se dá conta de que tem de escrever sobre isso, né? E cria, portanto, esse livro maravilhoso. E tem um outro aspecto dentro do assassinato em si que eu queria chamar a atenção, que é o fato de ele matar a velhinha com um machado. Portanto, precisa do contato físico. Isso é muito bárbaro, né? Então, não é como um revólver que tu atira à distância. Então, ele precisa do contato físico, há aquele esfacelamento, sangue. Eu acho isso muito bárbaro em contraste a essa ideia de que a academia produz o saber e, portanto, a superioridade. Exato. Então, há ali um questionamento de toda ordem, né? Pois bem, essa questão que tu chegas num ponto do romance, da obra, do superior. Quando ele diz, eu matei um princípio, eu matei um inseto, enfim. Um piolho. Um piolho, ou seja, uma gentalha. E ele é um personagem intelectualizado, quer dizer, ele não quer ser um igual, ele quer atravessar a história e até, como é que é essa questão dele, digamos assim, dizer a história absolve os crimes de Napoleão, por exemplo, por que não poderia absolver um crime dele que é para o bem da humanidade? Quer dizer, como é que isso entra, né? Veja, aqui é outra questão também fabulosa no livro do Crime e Castigo, porque o Raskolnikov, ele escreve um artigo no qual ele sustenta a ideia de que, enfim, há seres superiores e que esses seres superiores teriam o direito, em alguns casos até mesmo o dever, né, para cumprir com o seu projeto de vida, ter que superar os obstáculos, sejam qual forem. Né? Se for preciso matar, que mate. E tem uma passagem que chega a dizer que Kepler e Newton, se precisassem para cumprir o seu projeto de vida, então propiciar a humanidade, descobertas maravilhosas, estariam legitimados a matar centenas de pessoas. Uhum. E não teriam apenas o direito, teriam o dever, porque o seu projeto de vida, enquanto seres superiores, exigiriam isso dele. Né? Ora, isso é uma perspectiva de mundo que não é algo que ficou naquela época. Ou seja, tanto a questão da motivação humanitária, como a perspectiva de mundo em que há pessoas que são melhores do que outras. Que, portanto, eu posso dizer, talvez, que a vida de um grande cientista que vai descobrir o câncer, talvez tenha mais valor que a vida de um simples operário. E são questões eternas do direito penal. E por trás disso também, toda a questão de que já se preanuncia ali uma substituição do sujeito pelas estruturas, na medida em que teleologicamente é possível tomar ações que se legitimem porque beneficiam a coletividade no contraponto ao indivíduo. Claro, a questão é vista sob um único argumento, por isso que se torna sob uma certa perspectiva genial. Porque qual é o argumento aqui? É a utilidade social. Utilidade social, ou seja, utilitarismo. Ou seja, tem mais valor aquele que é mais útil. Só que, claro, isso o próprio Heidegger já dizia, né, num livro maravilhoso, Gelassenheit, a serenidade. Nós somos humanos não porque pensamos de forma utilitária, mas porque somos capazes de refletir. Esta é a nossa humanidade. Logo... Professor, essa questão do romance da maturidade, o Dostoiévski, como isso... Qual é o grau de transcendência, digamos assim, o grau de universalização, se poderia chamar assim, dessa obra em termos literários? Eu acho que é bastante grande. Eu vejo, sem a leitura imensa do professor Fábio a respeito do direito, eu enxergo no texto uma valorização muito grande do ser humano, porque se a gente pensar bem, é ele com suas próprias forças que se entrega à polícia, então ele se dá conta de que ele precisa pagar por aquele crime. Então, às vezes o Estado, ele é incapaz de medir digamos assim, se realmente, né, precisa ser castigado ou não um certo indivíduo. E eu acho que isso é uma valorização muito grande do ser humano, da sua capacidade, de livre-arbítrio e de arcar com as consequências do que faz. E eu acho que isso é eterno, né? Eu acho que isso diz respeito a nós nos dias de hoje, quando há tanta liberdade de ação, mas cada um tem de saber as consequências daquilo que faz, né? Bom, para quem está
ligando o televisor agora, nós estamos discutindo Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, dentro do projeto Direito e Literatura, do Fato à Ficção, a história do protagonista que mata uma senhora usurária, e aí o que representa essa senhora usurária, enfim, e mata na saída mais a irmã dela, e a história toda é a expiação por que passa esse personagem, né? Esse personagem que tem um nome, o Raskolnikov, que tem um nome difícil, né? Um nome russo. Essa expiação que se dá, volto à questão do crime e castigo, e por que o personagem se joga na expiação até o final, até o campo de concentração. Como é que isso tem que ser lido por nós, digamos, 2 séculos depois? São questões perenes, né? A ligação do direito penal à expiação, à purificação, é uma questão que historicamente acompanhou, sempre acompanhou o direito penal, né? E a punição. Se acredita, por um lado, isso é presente na obra dele, que nós temos necessidade de punição. Tanto é que ele busca essa punição, ele se confessa, de uma certa forma ele se coloca sujeito a esta expiação. E não é tanto a pena como retribuição. Não é tanto porque isso torna muito claro no livro, ou seja, há inclusive muitos argumentos no sentido de justificar o crime. Mas é o conflito humano, pelo cometimento de um fato, que é um conflito que não tem como se apagar, e nós precisamos de uma justificativa para conseguir conviver com ele. Da mesma forma que que o criminoso busca uma justificativa para cometer o crime, e normalmente essa justificativa se dá em tornar a vítima algo diferente de mim. Exato. Porque na medida em que eu não quero ser vítima e portanto, quero cometer o fato, logo eu, como vítima, tenho que ser diferente do autor do fato. Tá? Então, também o criminoso vai buscar em elementos que permitem o racionalizar dessa culpa e aí, a partir disso, conseguir conviver com ela. E claro que a punição aqui, com a ideia de expiação, permite, inclusive, esta conversão. O término do livro está perpassado intensamente por religião. Exatamente. Por religião. Essa questão religiosa. Ele fecha a última cena do romance, é ele com o Evangelho. Né? Como é que ela entra no livro? É Sônia que introduz isso? Sim. Quem é Sônia no livro? Sônia é uma antiga prostituta que o conhece e acredita nele, né? Acredita nessa capacidade de ele, digamos assim, de redenção. E introduz, né, nas Sagradas Escrituras e começa a ler com ele, dá para ele um evangelho de presente. E ao final, a cena final é ele com o evangelho e dizendo, esse evangelho é meu, ele se apropria, né, da religião como uma forma de, eu acho, como uma forma de viver com uma possibilidade, né? Uma possibilidade de vida é trazer a religiosidade. Isso pode ser lido como metaforicamente a entrada de Sônia com o Novo Testamento, na trajetória dele, em face do Estado, igreja, religião? Eu acho que sim, eu acho que ele lida com todas as instituições maiores e como elas são bengalas, né, a instituição, a polícia, né, a carceragem, instituições de freio e de limite, e a religiosidade está ali na figura do Evangelho. E eu acho que, na verdade, o que ele está tentando nos dizer é que o homem precisa de bengalas para viver, precisa do direito para estabelecer um convívio, né? E dizer isso está errado e aqui tem de ser punido. E a religião acaba por ser uma possibilidade de vida. Nos Irmãos Karamazov vai aparecer isso também ao final, a cena final é o Alyosha, quase messianicamente, assim. Então, toda a obra dele também, e nós estamos encaminhando já para o tempo voa, enfim, nós temos, o tempo passa muito rápido,
O indivíduo, ele, um indivíduo intelectualizado, comete o crime, a trajetória toda é a cobrança dele mesmo sobre si, quer dizer, ele matou, mas diz, eu também me matei, dizer, mas eu matei um princípio, então há todo esse jogo, ao particular, o indivíduo, mas do indivíduo ele passa para o universal, a ideia, né? E isso... Eu acho que o grande mérito do Dostoiévski é ser capaz de levar uma obra tão complexa como esta, fazendo com que o autor se identifique em vários momentos com o próprio criminoso. Ou seja, ele coloca as coisas de tal forma que o sacro e o profano se imbricam de forma inseparável. Ou seja, quem traz a Bíblia é uma prostituta. Exato. Quem é capaz de atos de grande bondade é o criminoso que matou 2 pessoas. Ou seja, é ao mesmo tempo um estudante e ao mesmo tempo um rapaz extremamente inteligente. Ou seja, somos todos nós. Ou seja, só que, claro, como uma obra psicológica, ele vai aos extremos. Né? Ele leva e vive tudo com grande intensidade. Sim. Bom, eu quero agradecer a presença da Márcia, a presença do Fábio nesse desafio de discutir o romance, enfim, dentro do direito e literatura, dessa imbricação, dessa complexa imbricação de fazer interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, através de áreas que às vezes tem que se garimpá-las dentro dos livros, e isso eu quero agradecer esse esforço e a vinda, e o Instituto de Hermenêutica Jurídica, né, e agradeço a presença, portanto, de todos e convido os telespectadores para nos acompanharem semana que vem, quando nós discutiremos, né, o projeto continua, vamos discutir 1984, de George Orwell. É absolutamente fantástico esse livro e tenho certeza de que se há um livro, né, que tem tudo a ver com a nossa contemporaneidade e pós-modernidade, é 1984. Né, quer dizer, entre crime e castigo, a humanidade nos joga numa pós-modernidade e talvez o 1984 complemente um pouco isso que nós estamos discutindo hoje. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.